Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Educação Inclusiva. Eu sou a professora Maíra, já tivemos o nosso primeiro contato na aula passada e hoje nós vamos falar então sobre a educação inclusiva em si. Vamos comentar também sobre o conceito de deficiências, de onde que surge esse tema, e vamos falar mais especificamente sobre a deficiência intelectual ou deficiência mental. Hoje nós não utilizamos mais esse termo, mas ele ainda é conhecido como deficiência mental, certo? Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos definir a educação inclusiva, quais foram os seus avanços desde quando ela foi criada e as suas implicações na atualidade. Aqui, pessoal, nessa questão, nós vamos então fazer um paralelo com a questão da educação especial. Na aula passada, nós conversamos bastante sobre a trajetória histórica da pessoa com deficiência, sobre as fases, lembram-se? Período de exclusão, depois passamos pelo período de assistencialismo, depois chegamos à fase da integração, para a gente poder falar hoje sobre a fase da inclusão, certo? Depois disso, nós vamos conceituar as deficiências e explanar sobre as suas possíveis causas, de onde que surgiram as deficiências, de onde que elas vêm. As deficiências surgem antes do nascimento, depois do nascimento, nós vamos conversar sobre isso também. E por fim, nós vamos abordar o tema da deficiência intelectual. Vamos entrar então aí no assunto da deficiência intelectual e vamos trabalhar essa questão mais a fundo. Então, para a gente poder falar sobre o que é a educação inclusiva em si, nós vamos hoje começar conversando sobre o que é a educação especial. Vamos retomar um pouquinho da aula passada, em que nós falávamos sobre a trajetória histórica. E aí no Brasil, nós chegamos lá na década de 50 e nós tivemos uma questão muito interessante, que foi quando o governo começou a criar os institutos para poder atender as pessoas que tinham algumas necessidades especiais. Porém, o governo em si, a parte pública, não tinha condições de manter esses institutos. Por quê? Porque a demanda era muito grande, foi uma demanda crescente. Então, o que aconteceu? Começaram a surgir todas aquelas entidades filantrópicas. Lembram-se da APAE que eu comentei com vocês na aula passada? Um grupo, um casal americano veio para o Brasil e não tinha onde a filha estudar. Eles se reuniram então com alguns pais e eles criaram essa instituição que é a APAE. Então a APAE, ela é um modelo hoje de educação especial, assim como tantas outras instituições que existem, que é um modelo de educação especial. Então, vamos acompanhar comigo o que é a definição da educação especial. Então, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2001, a educação especial, ela é uma modalidade da educação escolar. Ela é um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais apoiados institucionalmente para apoiar, complementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. O que isso tudo quer dizer, pessoal? Tudo isso quer dizer que a educação especial é uma modalidade de ensino fora da escola regular.
a educação especial, ela é aquela modalidade de ensino que acontece numa escola à parte, como no caso de APAE. Eu vou sempre fazer referência à APAE porque ela é um modelo que existe em todo o Brasil. É um modelo muito forte de educação especial. Nós temos outros institutos, outras escolas que fazem essa mesma função, mas a APAE, ela é conhecida no Brasil inteiro, então por isso que eu vou sempre usar esse exemplo, tá certo? Então a modalidade de educação especial é essa modalidade que acontece fora da escola regular, visando assegurar que todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência ou com alguma necessidade especial possam também ser educadas, possam também ser alfabetizadas, possam estudar, tá? Essa é uma característica, pessoal, lá da fase de integração. Depois disso, nós passamos para a fase de inclusão. E aí o modelo mudou. Nós não usamos mais hoje o modelo da educação especial, mas sim o modelo da educação inclusiva. E aí nós chegamos ao ponto, o que é a escola inclusiva? Acompanhem comigo. A educação inclusiva, o foco aqui deixa de ser o aluno e passa a ser a escola. Por quê? Porque no caso da educação especial, o foco era sempre aquele aluno que apresenta alguma dificuldade. Então o foco era como que esse aluno vai ser alfabetizado, como que esse aluno vai aprender. E aí, quais eram as alternativas pedagógicas que poderiam ser implementadas para melhorar as capacidades e as habilidades desse aluno? Quando a gente fala em educação inclusiva, o foco deixa de ser o aluno e passa a ser a escola. Por que a escola? Porque é na escola que a diversidade acontece. Então é na escola que as diferenças individuais, sociais, físicas, culturais, elas vão ser trabalhadas. Então, com a educação inclusiva, a educação especial passa a ser compreendida e inserida na educação geral. O que quer dizer ser compreendida e inserida na educação geral? Quer dizer que a partir de agora, todos devem aprender juntos. Todos os alunos vão aprender juntos. Todos os alunos vão, a partir de agora, a escola, a partir de agora, ela vai ser obrigada, então, a buscar modificações e utilizar uma política baseada numa multicultura. Eles vão ter que trabalhar de uma maneira para que todos aprendam juntos, baseados nas diferenças de cada um, certo? Isso é educação inclusiva. A educação inclusiva, então, pessoal, ela seria basicamente trazer a educação especial para dentro da educação regular, dentro das escolas regulares. Vamos colocar aquela escola que atendia somente as crianças, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, vamos trazer aquele modelo para dentro das escolas regulares e vamos trabalhar com todos de uma maneira conjunta. Vamos fazer com que eles aprendam baseados na multiculturalidade, correto? Vamos agora então assistir um vídeo para que fique mais claro para vocês tudo isso que foi dito até agora. Vamos lá. Quase 700 mil crianças brasileiras com alguma deficiência estão hoje em escolas comuns. Isso significa que todos os alunos estudam juntos e com o mesmo currículo. A chamada educação inclusiva é o tema de uma série especial de reportagens da Sandra Passarinho, que o Jornal Nacional apresenta a partir de hoje. Visito uma escola inclusiva pela primeira vez e aprendo logo uma lição de afeto. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome, garoto? Isabelle tem um jeito para dizer que sou bem-vinda. E outras crianças também querem dizer, estamos aqui. Fofa, de mim você gosta, né? Queria uma mãe.
Ó, olha aqui. Olha aqui. O afeto é uma disciplina de apoio para transformar a escola num espaço para todos. E num ambiente assim, os adultos ensinam algumas coisas. Não precisa segurar as costas dela, só o braço. E aprendem outras que não estão nos livros. Todo mundo aqui é ímpar. Então todo mundo tem que se adaptar a todo mundo. Esse é o nosso mundo, a nossa sociedade. Ela não é uma pessoa diferente, ela é a mesma que nós, só tem uma deficiência que tem muita gente no país que tem. É um humano também, não tem como, é humano. Todo mundo é igual, né? É, todo mundo é igual. A educação inclusiva começa em casa, quando os pais se convencem que é preciso criar os filhos para a vida e não mantê-los isolados porque têm uma deficiência. A escola comum é um ponto de partida para a criança crescer como qualquer outra e ter a possibilidade de obter ganhos em sala de aula. Pedrinho, de 8 anos, tem uma síndrome rara. Não fala, anda com dificuldades, mas se interessa pelo que está em volta. O comportamento dele melhorou depois que a mãe batalhou para conseguir matricular o garoto numa escola municipal, na zona sul do Rio, há poucos meses. Ele está me mostrando que ele quer isso, que ele quer ir para a rua, que ele quer explorar, que ele quer ir para o mundo, digamos assim. Ele é uma criança que eu subestimava e eu não queria muito isso para ele porque eu sabia que ia encontrar algumas dificuldades. E aí eu vi que a escola é importante para ele. Sheila fez até um abaixo-assinado na internet para conseguir uma escola pública que tivesse um mediador para o filho. Alguém para ficar com o Pedrinho na sala de aula. Pedro não gosta desse. Nas escolas inclusivas, os alunos com deficiência têm o mesmo currículo do resto da turma. E o mediador, ou assistente, ajuda a criança com necessidades especiais nas tarefas escolares. Na última década, os números da inclusão se multiplicaram. Em 2003, só 29% das crianças com deficiência estavam em salas de aulas comuns. Esse número subiu para 79% em 2014. E a grande maioria desses alunos estuda em escolas públicas. Aí, pessoal, viram como é fácil para as crianças poder acolher essas outras crianças que apresentam alguma deficiência? Para a criança tudo é muito simples, eles acolhem como se fosse qualquer outra pessoa. Para eles, se tem uma deficiência ou não, isso é indiferente. O que importa para eles é que é um amiguinho a mais e eles vão auxiliar no que for preciso. Então, a inclusão ela é muito fácil de ser feita em relação às crianças. O que acontece é que, na maioria das vezes, os pais ainda apresentam algum preconceito, a própria sociedade em si apresenta algum preconceito em relação ao processo de inclusão. Mas isso nós vamos comentar lá na nossa última aula, que nós vamos falar sobre as implicações, tá certo? Vamos dar continuidade então. Para a gente poder conversar agora, nós vamos falar sobre as leis que regulamentam a educação inclusiva no Brasil. Então, a educação inclusiva no Brasil, ela foi regulamentada pela Política Nacional de Educação Especial de 1994. Hoje, porém, já existem vários outros textos da Secretaria de Educação Especial, do MEC, que regulamentam a educação dos alunos com necessidades educacionais especiais. Quais foram, então, as leis que vieram e causaram uma grande mudança em relação ao processo de inclusão? Primeiro, a Constituição Federal, de 1988. Por que a Constituição Federal foi tão importante? Porque foi a partir dela que os deficientes passaram a ser reconhecidos como pessoas com deficiência. Então, o que quer dizer uma pessoa? Quando a gente diz uma pessoa, isso implica em reconhecer o direito de viver e de conviver em comunidade. Ela prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos, sem qualquer tipo de preconceito. E aqui também, na Constituição Federal, a Constituição vem para garantir o direito de escola para todos, colocando a educação como um princípio básico. Então, quando a Constituição surge, foi um grande ganho em relação à educação inclusiva.
Depois disso, nós tivemos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB de 1996. O que a LDB faz? Ela estabeleceu os rumos e os fundamentos da educação brasileira. Foi a partir dela que nós passamos a reconhecer a importância da educação inclusiva. Depois disso, nós tivemos o Plano Decenal da Educação para Todos, que é um documento do MEC. O que o Plano Decenal fala? Ele foi um documento elaborado pelo Ministério da Educação e destinado a cumprir, no período de uma década, as resoluções da Conferência de Jontienne. Lembram-se da Conferência de Jontienne que nós falamos na semana passada, que prevê a educação para todos? Então, o Plano Decenal, ele é a nível de Brasil e, de acordo com ele, nós traçamos algumas diretrizes para que aquilo que foi estabelecido lá na Conferência de Jontienne pudesse ser aplicado no Brasil. Uma lei também que foi muito importante foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque ele veio para garantir o direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, o ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito. E quando o ensino fundamental passa a ser obrigatório e gratuito, o Estatuto prevê também que exista o atendimento educacional especializado. O que é isso? O atendimento educacional especializado. Caso alguma pessoa tenha alguma deficiência ou apresente uma necessidade especial, ela tem direito a ter um atendimento educacional especializado, como no caso dos mediadores, que vocês viram agora há pouco no vídeo que acabou de passar. Então, depois disso, nós vamos falar agora sobre qual é o princípio básico da educação inclusiva. Então, a educação inclusiva, ela tem como princípio básico uma educação de qualidade para todos, sem exceção. Independente se a pessoa é surda, se a pessoa é cega, se a pessoa apresenta alguma deficiência física, se a pessoa tem um déficit cognitivo, todas essas pessoas devem ter uma educação de qualidade. Essa educação vem de acordo com a Constituição Federal lá de 88, que no seu artigo 208 estabelece o direito à educação comum a todas as pessoas. O que é a educação comum? É aquela educação que todos têm acesso, portanto, é uma educação nas escolas regulares. Uma educação que vai ser igual para todas as pessoas. Depois disso, nós temos um grande ganho também, que foi a nossa LDB. De acordo com a LDB, que nós falamos agora há pouco, as pessoas com necessidades especiais, elas devem receber um ambiente de convívio menos restritivo possível, que dê oportunidade a um processo dinâmico e flexível de participação em todos os níveis sociais. O que isso quer dizer, pessoal? A LDB surge e vai dizer o seguinte: olha, pessoal, todos têm direito à educação. Essa educação deve acontecer preferencialmente nas escolas regulares. Essa educação deve acontecer junto com todas as demais crianças, com todas as demais pessoas da sociedade, para que as pessoas com deficiência possam se desenvolver da melhor maneira possível, para que elas possam crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, tendo um contato social com todos os tipos de pessoa. Esse foi o grande ganho da educação inclusiva. Por quê? Porque a partir da LDB, nós tivemos uma diretriz sobre como deveria ser o processo de inclusão. Nós já tínhamos tido a Conferência de Jontienne, a Conferência de Salamanca e tudo mais. Porém, aqui no Brasil ainda não tínhamos uma diretriz. É assim que deve ser feito.
E esse foi o grande ganho em relação à educação inclusiva quando a LDB surgiu, tá certo? Depois disso, então, nós temos os objetivos da educação inclusiva. Quais são os objetivos da educação inclusiva? Integração das pessoas com deficiência à sociedade. Mas, professora, integração não foi a fase passada, onde as pessoas elas só eram colocadas dentro da sociedade sem estar participando da sociedade? Integração aqui, pessoal, no sentido de tirar essas pessoas da escola especial e trazê-las para a nossa sociedade. Quando elas estiverem dentro da nossa sociedade, vamos expandir o atendimento às pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Vamos ingressar esses alunos em turmas de ensino regular sempre que for possível. Vamos apoiar o sistema de ensino regular para criar condições de integração no sentido de que essa comunidade, de que essa sociedade entenda que a pessoa com deficiência precisa desse contato com as demais pessoas para poder se desenvolver. Vamos conscientizar a comunidade escolar para a importância da presença do aluno com deficiência em sala regular. Vamos fazer uma integração técnico-pedagógica entre os educadores que atuam na sala de aula do ensino regular e os que atendem em salas de educação especial. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que o processo de inclusão ele envolve adequações da sociedade às necessidades dos seus membros. E o ponto de partida deve ser uma mudança na mentalidade, no comportamento e na atitude das pessoas. Então, quando a gente traz a educação inclusiva para a nossa sociedade, é necessário que haja uma mudança de olhar em relação à pessoa com deficiência. E aí, pessoal, os componentes básicos da educação inclusiva, quando ela sai da educação especial e vem para dentro da escola regular, são que os alunos frequentem classes comuns com colegas não deficientes da mesma faixa etária, para que esses alunos com deficiência possam desenvolver todas as suas áreas de conhecimento. Porém, para isso, nós precisamos que os professores estejam preparados para ensinar a todos indiscriminadamente. O que isso quer dizer? Que o professor esteja preparado para trabalhar com todas essas crianças sem causar nenhum tipo de preconceito. Nós temos a questão do currículo adaptado. O currículo deve ser o mesmo para todas as crianças, as que estão inclusas e as que são do aluno do ensino regular. Porém, é necessário que haja uma adaptação do currículo para atender essas crianças. E os métodos pelos quais serão ensinados devem ser os mais diversificados possíveis. Então, cabe ao professor ser a pessoa, ser a ponte, ser o elo entre o aluno e entre o que está sendo passado para esse aluno. Depende do professor qual a melhor maneira de ensinar esse aluno, certo? Vamos agora abrir para um momento de perguntas. Mandem as contribuições de vocês, as dúvidas e nós já retornamos.
Retornando então, pessoal, muito obrigada aí pelas dúvidas de vocês, pela participação. Pessoal lá de Uberlândia, Minas Gerais, a aluna Célia Márcia questiona se em todas as escolas há professores especializados para acompanhar, orientar esses alunos. Olha, Célia, é assim. Deveria haver. Todas as escolas que tiverem que apresentar alunos com algum tipo de necessidade especial, com algum tipo de deficiência, precisa ter uma pessoa ou apoio especializado ali para atender essa pessoa. Desde que seja um nível de deficiência de moderado a profundo. Se for um nível de deficiência leve, não há necessidade de ter um atendimento especializado, tá certo? Deveríamos ter, porém, temos várias questões hoje no Brasil a ser levadas em consideração, né, pessoal? Então, assim, a lei existe, mas nem sempre ela é cumprida, tá certo? Vamos lá, o pessoal de Crateus, no Ceará. Professora, tendo em vista o direito de receber educação, junto com as demais pessoas nas escolas regulares, qual sua opinião sobre as APAES? Olha, pessoal, ótimo! Falei para vocês na aula passada que eu já trabalhei em APAE, não é? Então, sou muito a favor de APAE, tá? Sou muito a favor de APAE no sentido de que a APAE vai prestar um atendimento especializado para esses alunos. A APAE hoje ela é um centro de atendimento, ela não é mais vista como uma escola especial, ou não deveria ser. Porém, em alguns estados, como aqui no Paraná, ela ainda existe na modalidade de educação especial. Ela atende as pessoas com deficiência profunda, tá? Porém, ela continua com os atendimentos. Então, é como se os alunos fossem para o ensino regular em um período e no outro período eles viessem para os atendimentos de fono, psicóloga, fisioterapeuta e tudo mais, tá? Sou muito a favor de APAE. Acho que ela é necessária porque ela tem um atendimento especializado para os alunos com deficiência, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula então. Agora nós vamos entrar no assunto sobre as deficiências em si. Eu falei para vocês na aula passada que a pessoa com tipo de deficiência, ela passou por uma trajetória histórica desde a antiguidade até chegar nos dias de hoje, que nós estamos vivendo a época da inclusão. Porém, houve uma trajetória histórica e houve também mudanças em relação à terminologia utilizada com relação a essas pessoas. Então vamos falar agora sobre a terminologia dos indivíduos com necessidades especiais. Então, de acordo com a lei de 1994, a Política Nacional de Educação Especial, caracteriza-se como pessoas com necessidades especiais aquelas que apresentam necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade. Requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Genericamente, chamamos de portadores de necessidades educativas especiais e eles classificam-se em portadores de deficiência, que engloba a deficiência mental, a deficiência visual, deficiência auditiva, física e múltipla, portadores de condutas típicas, que envolve as pessoas com problemas de conduta, e portadores de altas habilidades, que são os superdotados. Porém, pessoal, o que acontece? Nos dias de hoje, já não utilizamos mais essa terminologia, tá certo? Nos dias de hoje, a terminologia portadores de necessidades especiais, portadores de necessidades educativas, portadores de deficiência, não é mais utilizada. Por quê? Porque a gente parte do princípio que quando a gente diz portador, a pessoa porta alguma coisa, ela utiliza alguma coisa. No caso de uma pessoa com deficiência, com necessidades especiais, ela não está portando a deficiência.
Por quê? Porque ou ela tem a deficiência ou ela não tem a deficiência. Não tem como a pessoa tirar a deficiência dela. Então, eu porto essa caneta pelo tempo que eu quiser. A hora que eu não quiser mais, eu deixo ela de lado. Não estou mais portando essa caneta, tá certo? No caso da deficiência, isso não é possível. Então, o termo portadores de necessidade, portadores de deficiência, não é mais utilizado. Hoje, nós utilizamos a terminologia deficientes. Nós utilizamos a terminologia para se referir à educação, necessidades educativas especiais, necessidades especiais, mas o termo portadores não é mais utilizado, tá certo? E aí, então, quem é hoje a pessoa com deficiência? Como ela se classifica? A pessoa com deficiência hoje, ela é aquela que apresenta, em comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou, faltou um aqui, intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o mundo, com o meio físico-social. Então vamos lá. Diferenças físicas são as pessoas que apresentam deficiências físicas, deficiências motoras. Diferenças sensoriais são as pessoas que apresentam deficiência auditiva, deficiência visual. Deficiências intelectuais são as pessoas que apresentam déficit cognitivo. As deficiências elas são decorrentes de fatores inatos, a pessoa nasce com a deficiência, ou de fatores adquiridos, ela adquiriu essa deficiência ao longo de sua vida, por exemplo, sofreu um acidente. Porém, o que caracteriza a deficiência é que ela tem um caráter permanente, ou seja, a pessoa não deixa de ter a deficiência. Então, uma coisa que é muito importante de ser dita também, o termo que a gente acabou de dizer, necessidades educativas especiais, ele está associado também às dificuldades de aprendizagem e não somente ligado ao termo deficiência. Então, quem são as pessoas com necessidades especiais? As pessoas com necessidades especiais são aquelas que, por apresentarem caráter permanente ou temporário, alguma deficiência física, sensorial, cognitiva, múltiplas, condutas típicas ou ainda altas habilidades, necessita de recursos especializados para desenvolver mais plenamente o seu potencial e ou superar ou minimizar as suas dificuldades. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando a gente utiliza o termo necessidades especiais, não estamos fazendo referência apenas às pessoas com deficiência. Estamos fazendo referência também a todas aquelas pessoas que precisam de um atendimento especializado. Sejam essas necessidades especiais de caráter permanente, como no caso da deficiência, ou de caráter temporário, como no caso, pessoal, vamos dar o exemplo de uma pessoa, uma criança, que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem. Essa criança tem uma necessidade especial, que é em relação à alfabetização. Então, quando a gente diz o termo necessidades especiais, não estamos fazendo referência apenas às pessoas com algum tipo de deficiência, tá certo? Depois disso, vamos falar então qual é o público-alvo da nossa educação especial nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, quando a gente diz, o aluno vai ser incluso, quem são as pessoas que podem ser inclusas? Quem são as pessoas que podem fazer parte dessa educação especial? São as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência ou as pessoas que apresentam os transtornos globais do desenvolvimento ou as pessoas que apresentam altas habilidades ou superdotação. Quem
são as pessoas com algum tipo de deficiência? Aqueles que apresentam deficiência ou intelectual, ou motora, ou sensorial, ou múltipla, que é mais de uma deficiência associada. Quais são os transtornos globais do desenvolvimento? Os transtornos globais do desenvolvimento são os transtornos do espectro autista, que até um tempo atrás era utilizada essa terminologia. O autista, o Asperger, todas essas terminologias que hoje estão inseridas nesse termo comum aqui, transtornos globais do desenvolvimento. E as altas habilidades são as pessoas superdotadas. Qualquer um dessas três classificações estão inseridas na educação especial. Qualquer uma dessas três terminologias, eles vão precisar de atendimento especializado. E aí surge a seguinte questão: professor, então quem são as pessoas deficientes? O que é uma deficiência? E aí nós chegamos num ponto crucial. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela pode não se enxergar como tendo uma deficiência. Por exemplo, se você pergunta para um cadeirante é uma pessoa que apresenta uma deficiência física, uma deficiência motora. Você chega para ele é uma pessoa cadeirante, mas que ele trabalha, ele faz faculdade, ele estuda, ele leva uma vida normal. A cadeira para ele de rodas não é impedimento algum. Você chega para ele e pergunta: você é deficiente? Ele vai te dizer: não me sinto como deficiente. E aí, se você perguntar para ele: então, para você, quem é a pessoa deficiente? Pode ser que ele vá te dizer que uma pessoa deficiente, para ele, seja uma pessoa que apresenta um nível maior de incapacidade. Então, diante desse complexo, surge a seguinte questão: o que é a deficiência? Vamos acompanhar lá o que vem a ser a deficiência. A deficiência são impedimentos a longo prazo de natureza física ou motora, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, uma pessoa cega, como nesse caso aqui, ó, ela vai ter um impedimento visual, uma barreira visual em relação às demais pessoas da sociedade. Uma pessoa que tem uma deficiência física, olha, ela anda de muletas, ela anda com um andador, aqui um outro tipo de andador. Essa pessoa tem um impedimento físico em relação às demais pessoas e assim por diante. Isso é deficiência. Não se esqueçam que o que caracteriza a deficiência também é isso, ó, um impedimento de longo prazo. O que isso quer dizer? Que não vai passar. A pessoa não vai sarar daquela situação, por assim dizer. Depois disso, então, vamos entrar agora nas causas das deficiências. Então, nós podemos dizer que as causas das deficiências, elas podem ser de três tipos: pré-natais, perinatais ou pós-natais. As deficiências que têm causa pré-natais são aquelas que se desenvolvem antes do período da criança nascer, antes do nascimento, quando ela ainda está na barriga da mãe. Geralmente, ela é causada quando a mãe faz uso de drogas, que isso vai atingir a criança, quando a mãe toma algum tipo de medicamento, isso vai afetar a criança, ou entre tantas outras questões, por exemplo, um acidente que vai afetar a criança. Essas são as causas perinatais. Nós temos aí as causas pré-natais. Nós temos depois as causas perinatais, que são as causas que acontecem no momento do nascimento, e temos as causas pós-natais, que acontecem depois do nascimento.
Então vamos lá para a gente acompanhar quais são esses tipos de causas. As causas pré-natais, que são os problemas durante a gestação, acontecem como uso de remédios tomados pela mãe sem orientação, tentativas de aborto mal sucedido, perda de sangue durante a gestação, as crises de hipertensão, os problemas genéticos. Olha aqui, uma coisa que está muito em alta agora, o Zika vírus, que é o mosquitinho da dengue, né? O Aedes aegypti, ele transmite também o Zika vírus e a febre chikungunya. O Zika vírus, ele acontece durante a gestação e ele também, estão estudando aí, mas ele pode gerar uma microcefalia no nenê. Quando o nenê nasce, ele pode nascer com microcefalia, que é um desenvolvimento do cérebro de uma maneira diferente, que pode acarretar algum tipo de deficiência. Depois nós temos as causas perinatais. Quais são as causas perinatais? No momento do nascimento. O que seriam? Problemas respiratórios na hora do nascimento, como a diminuição ou a falta de oxigenação no cérebro, que acontece muito quando o bebê está com o cordão umbilical enrolado no pescoço, quando a criança nasce prematura, os bebês que entram em sofrimento por ter passado da hora de nascer, tudo isso são causas perinatais. E depois nós temos as causas pós-natais. Por exemplo, uma parada cardíaca, uma infecção hospitalar, traumas, acidentes, derrubar o nenê, meningite, doenças infecto-contagiosas, entre tantas outras, tá certo, pessoal? Depois de falar disso, das causas, nós chegamos aqui à incidência das deficiências. Então, pessoal, vejam bem, de acordo com o censo do IBGE de 2010, nós temos aí um total de 24% da população que se diz como tendo algum tipo de deficiência. Nós temos aí 17,2% da população que se diz com alguma limitação funcional. E nós temos aí, então, um número muito alto de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Então, pessoal, como que a gente chega nesse número? É assim, ó. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, aproximadamente 10% de qualquer população apresenta algum tipo de deficiência. Vamos pensar que o Brasil hoje ele tem cerca de 190 milhões de habitantes. Se 10% dessa população apresenta deficiência, nós teríamos um total de 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, certo? Mas aí o censo de 2010 mostra que de 19 milhões de pessoas, nós temos um número muito maior. Olha aqui, ó, 45,6 milhões de pessoas, se dizem com algum tipo de deficiência, com algum tipo de incapacidade. E aí isso corresponde a um número de 24% da população. Dentro desse número, nós temos um total de 18,6% das pessoas, desse total de 24%, se dizem com deficiência visual. Nós temos um total de 5,1% das pessoas se dizem com deficiência auditiva. Um total de 7% das pessoas com deficiência motora ou deficiência física. E nós temos um total de 1,4% da população com deficiência intelectual. É um número muito alto, não é, pessoal? É um número muito importante, um número muito significativo que deve sim ser levado em consideração. E aí, na verdade, essa questão, né, esse censo, essa estatística, ela serve para que o Estado ele possa então criar
ele possa se basear nesse número e criar e melhorar cada vez mais a relação dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Por que isso, pessoal? Porque se nós deveríamos ter 19 milhões de pessoas com alguma deficiência e nós temos 45 milhões, mais do que a metade, vamos dizer assim, alguma coisa deve ser feita, alguma providência deverá ser tomada, certo? Então, esse número é um número assustador que precisa ser feita alguma coisa para ser melhorado, tá certo? Nós vamos agora assistir mais um vídeo para vocês entenderem melhor essa situação. Vamos lá. Fui aos poucos aceitando, nem meu marido aceitava. O que você já aprendeu aqui na escola? Você está aqui faz tempo. O que você aprendeu? A ler. A hora que eu vejo lendo, a hora que eu vejo escrevendo, né, uma criança que é múltipla, às vezes eu não sei até quando, se vai conseguir ler e escrever, mas se ela consiga me dar uma resposta que ela nunca deu. Oi, Cauane. Nossa, que linda, dá um beijo. Com um lindo sorriso, sou recepcionada pela Cauane, de 8 anos, que tem síndrome de Down. A menina, vaidosa e comunicativa, está no 3º ano da educação básica e se orgulha de fazer parte da escola e aprender como todas as crianças. Português, matemática, linguagem, eu aprendi a ler e escrever. E você gosta de escrever? Eu gosto. O que você escreve? Eu escrevo em Rio Claro. Assim como Cauane, outros 24 alunos com diferentes deficiências estudam nesta unidade escolar de Rio Claro, habilitada para atender crianças com mais comprometimento. Aqui, eles participam da aula de educação física e tudo foi adaptado para que a Ana Júlia, de 10 anos, possa interagir e se desenvolver. É muito bom, desde quando ela chegou na minha sala, a gente sempre ficou, ela me chama de Bia ou de amiga, e ela é muito legal. A única diferença é que ela tem um pouquinho de dificuldade nas lições, ela não pode fazer a mesma coisa do que a gente, só que de resto ela faz tudo que a gente faz. Isso. Qual que é essa? Isso. Arara, né? É arara, muito bom. A gente tem que buscar alguns cuidados para que essa socialização aconteça, né? E o aprendizado principalmente. Então, às vezes é um recurso adaptado, é um prato adaptado, é um jogo adaptado. Porque como a criança vai brincar com o outro, de repente ela não tem esse acesso. Quantas unidades você falou que tem? Quantas unidades? 4. Então, cadê o número 4? Isso. Nossa, eu vejo que ela tá indo, tá caminhando. Tá indo do jeito que é pra ser, né? Porque às vezes quando eu falo alguma coisa pra ela, ela fala, não, mãe, mas a tia me explica, né? Eu faço tal coisa assim, eu faço assim. Ela fala. E hoje você encara a Gabi de que forma? Ah, normal. Aí, pessoal, viram como na maioria das vezes a maior questão do preconceito está em relação a nós mesmos, porque as pessoas, as crianças em si, eles acolhem muito bem. E as escolas, eles apresentam professores preparados, eles possuem os professores, por mais que esses professores, eles não têm uma especialização, eles não estão, assim, vamos dizer, totalmente capacitados, eles conseguem acolher essas crianças. É o correto? Não, não é. O correto seria que essas crianças tivessem os professores ali especializados para poder atendê-los. Porém, nós temos todo um lado brasileiro, não é, pessoal? Sempre de acolher as pessoas e tudo mais. Então, a maioria das vezes, o maior preconceito ainda está na sociedade. É a sociedade que não acredita no modelo de inclusão. Porém, ela já está acontecendo, tá certo? Pessoal, vamos fazer uma pausa agora na nossa aula, que eu tenho um recado da coordenadora para vocês. O recado diz assim: prezados alunos, vocês devem fazer as atividades do desafio Nota Máxima, especialmente essa semana, porque estarão sendo liberadas mais listas de exercícios.
vocês não podem perder a oportunidade de conquistar mais pontos. O desafio é necessário para a aprovação da disciplina de seminários. Então, pessoal, fiquem aí de olho aberto, prestem atenção no desafio nota máxima. A coordenadora passou aqui rapidinho, deixou o recado para vocês. Não se esqueçam do desafio, tá bom? E isso também vai contar como aprovação do seminário, tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Nós vamos começar agora, vamos falar especialmente da deficiência intelectual, que até um tempo atrás era chamada de deficiência mental, tá certo? Porém, até um tempo atrás ela era chamada de deficiência mental, porém, ela já foi tratada das mais diferentes formas, tá certo, pessoal? Então, ao longo da história, já foram utilizados vários termos para se referir à pessoa com deficiência intelectual. Por exemplo, idiotia, cretinismo, debilidade, imbecilidade. Vários termos já foram utilizados para fazer referência à pessoa com deficiência intelectual. Quem é a pessoa com deficiência intelectual? Ela é aquela pessoa que apresenta um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média. Esse atraso, né, esse déficit cognitivo, como a gente diz, ele é oriundo do período de desenvolvimento concomitante com limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade nos seguintes aspectos. Então, a pessoa apresenta um déficit intelectual, que é aí um funcionamento intelectual abaixo da média, oriundo de algum período do desenvolvimento, seja enquanto ele está na barriga da mãe, seja na hora que ele nasceu, seja depois do parto. Junto com isso, a pessoa com uma deficiência intelectual, ela apresenta limitação em duas ou mais áreas. Quais são essas áreas? Comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, que são as interações sociais, desempenho na família e na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar e lazer e trabalho. Então, para a pessoa, para ela poder ser caracterizada como tendo deficiência intelectual, ela precisa ter o déficit cognitivo e apresentar limitação em duas ou mais dessas áreas. E aí, pessoal, o que vem para a gente aí? Para a gente poder diagnosticar uma pessoa com deficiência intelectual, nós temos sempre que levar em consideração 3 pontos: o funcionamento intelectual dessa pessoa, o comportamento adaptativo e a idade de início dos sintomas. Então, o funcionamento intelectual diz respeito à questão da inteligência. A inteligência, ela pode ser entendida como uma capacidade geral da pessoa, uma capacidade de raciocínio, de planejamento, de solução de problemas, de pensamento abstrato e tudo mais. Para a gente caracterizar uma pessoa com um funcionamento intelectual abaixo da média, ela deve ter um prejuízo em algum desses níveis da inteligência. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é o comportamento adaptativo. O comportamento adaptativo é a maneira como essa pessoa, como ela se insere na sociedade. Ela apresenta um comportamento condizente com as demais pessoas da sociedade? Ela não apresenta, certo? E depois nós temos que levar em consideração a idade em que começaram a surgir os primeiros sintomas ou a idade em que começaram a aparecer os sinais indicativos de atraso do desenvolvimento. Então, nós temos aí essas questões que devem ser levadas em consideração na hora de se fazer um diagnóstico de deficiência intelectual. O que a gente pode entender aqui, então, como características da deficiência intelectual?
ela traz limitações sérias. O que são limitações sérias? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com uma deficiência intelectual em um nível mais leve, ela não vai ter tanto comprometimento. Mas se eu tenho uma pessoa com uma deficiência intelectual num nível mais profundo, num nível severo, essa pessoa não vai conseguir se desenvolver em relação à sociedade. Então ela não vai conseguir cumprir algumas normas da sociedade, porque ela não tem o cognitivo dela, o funcionamento intelectual dela não é desenvolvido bastante para que ela possa entender que ela pode fazer isso ou não pode fazer isso, tá? Então, uma das características da deficiência intelectual são as limitações sérias. O seu início se dá na infância ou na adolescência. É uma condição permanente, portanto, a pessoa não deixa de ter a deficiência. É um vasto complexo de quadros clínicos. Então, geralmente, a deficiência intelectual ela vem associada com outras síndromes, ela vem associada com outras deficiências. É produzida por várias etiologias, ela surge de várias etiologias. O desenvolvimento intelectual é insuficiente. A limitação está associada a 2 ou mais áreas, como a gente viu agora há pouco. E o início se dá antes dos 18 anos. Então, começa, né, a deficiência intelectual na infância ou na adolescência, mas nunca depois dos 18 anos de idade. Tá certo, pessoal? E aí, quando a gente fala também em caracterizar a deficiência intelectual, em dar um diagnóstico de deficiência intelectual, entendam, pessoal, que isso é uma coisa muito séria. Não é simplesmente eu dizer, essa pessoa ela tem um atraso intelectual, ela tem uma deficiência intelectual, eu vou lá, falo isso e fica por isso mesmo. Isso traz um impacto muito grande, não só para a pessoa que tem a deficiência, como para a sua família e para a sua sociedade. Uma vez dito para essa pessoa que ela tem uma deficiência intelectual, esse rótulo nunca mais sai dessa pessoa. Então é preciso tomar um cuidado enorme com relação à maneira como vai ser feita esse diagnóstico. Por quê? Porque uma vez rotulada essa pessoa, ela nunca mais deixa de ter esse rótulo. Por isso, nós temos algumas formas de se fazer esse diagnóstico da deficiência intelectual. Acompanhem comigo como que ele pode ser feito. Então, nós temos a Classificação Internacional de Doenças, que é a famosa CID, que é muito utilizada aqui no Brasil. A nível mundial, nós utilizamos o DSM, tá? Que é o diagnóstico dos transtornos mentais. Então, de acordo com a CID, eles ainda utilizam a expressão retardo mental. E eles subdividem o quadro da deficiência intelectual em 4 grandes grupos de acordo com a gravidade, que são leve, moderada, grave e profunda. Então, para eles, a deficiência intelectual ela é caracterizada como retardo mental. E o retardo mental está dividido em leve, moderado, grave e profundo, em função da capacidade intelectual com ou sem comprometimento do comportamento. Então, de acordo com o CID, pessoal, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais, Classificação Internacional das Doenças, desculpa, nós classificamos ainda a deficiência como retardo mental. Quando a gente utiliza testes psicométricos, que são aqueles testes de QI, os testes de QI, que somente o psicólogo pode aplicar, esses testes, eles vão me dar um score, eles vão me dar um número aqui, ó, que a gente diz que é o número de QI. De acordo com a classificação dos níveis psicométricos, que são os níveis apresentados nos testes de QI, nós classificamos a deficiência intelectual em leve, moderada, severa e profunda. A deficiência mental leve é quando a pessoa apresenta um QI de 55 a 70.
A moderada, ele apresenta o QI de 40 a 55. A severa apresenta um QI de 25 a 40. E a profunda apresenta um QI abaixo de 25%. Pessoal, o que acontece quando a gente utiliza essa terminologia, quando a gente utiliza apenas os testes para poder dar um diagnóstico de deficiência? Acontece o que eu já disse agora há pouco. Nós temos uma rotulação, nós imprimimos um rótulo nessa pessoa que não vai ser tirado mais, a pessoa vai carregar isso para o resto da vida dela. E por outro lado, uma vez aplicado um teste de QI, uma vez que a gente aplica esse teste, tem o resultado, essa pessoa tem uma deficiência intelectual, e daí? A pessoa tem a deficiência intelectual, e daí? O teste não vai me dizer qual é o nível que precisa ser trabalhado. O teste não vai me dizer o que precisa ser feito pedagogicamente em relação a essa criança. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente aplica um teste de QI. Por quê? Porque ele vai te dar um número. O que é o interessante? Que quando a gente for fazer um diagnóstico de deficiência intelectual, que a gente trabalhe com uma equipe multiprofissional. O que envolve uma equipe multiprofissional? Envolve médicos, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, professores. Por quê? Porque cada um vai poder acompanhar essa criança em determinado nível de desenvolvimento. Vai poder acompanhar essa criança em relação ao que ela deveria estar fazendo e não consegue fazer. E a partir de então, nós vamos conseguir prever o que essa criança poderá desenvolver e o que ela não conseguirá desenvolver. A partir de então, nós podemos traçar um plano para essa criança. Ela vai conseguir trabalhar quando ela for adulta? Ela vai conseguir ser uma pessoa independente quando ela for adulta? Tudo isso faz parte do diagnóstico e não simplesmente ir lá e aplicar um teste psicológico nessa criança para rotulá-la de acordo com um número, para rotulá-la como uma deficiência mental severa, uma deficiência mental profunda. E daí, o que eu posso fazer em relação a isso? Tá certo? Então tomem muito cuidado se algum dia alguém dizer para vocês assim: vamos aplicar um teste de psicométrico, um teste de QI para ver o nível de conhecimento dessa pessoa. Tomem muito cuidado com isso, tá certo? Agora então nós vamos ver quais são as causas da deficiência intelectual. Acompanhem comigo. Então, as causas da deficiência intelectual, elas também quase sempre são provocadas por alterações na estrutura cerebral que acontecem na vida intrauterina, na hora do nascimento ou no pós-natal, quando a criança já nasceu. Então, o diagnóstico correto dos fatores causais no momento do nascimento pode não só amenizar os sintomas, mas também evitar o dano cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente já conseguir diagnosticar que a criança tem uma deficiência ali, na hora que ela acabou de nascer, e a gente já entrar com uma intervenção, as chances dessa deficiência não ser mais profunda, não ser mais severa, são muito maiores. As chances dessa deficiência ser mais leve são muito maiores, tá certo? Depois disso, nós temos outras causas de deficiência intelectual. Quais são? Os fatores genéticos, sejam eles cromossômicos ou através de genes. Eles estão classificados em síndromes que muitas vezes recebem o nome dos seus identificadores. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Rett, entre tantas outras síndromes que nós temos. Então aí, os fatores, as causas de deficiência intelectual podem acontecer antes do nascimento, no momento do nascimento ou depois do nascimento. Os fatores podem ser genéticos ou cromossômicos e podem também ser hereditários, sendo recessivos ou dominantes. Lembram-se lá da aula de biologia no colégio, azão, azinho e tudo mais?
eles estão também associados à gametogênese. O que é isso? É a associação desses gametas, como no caso da síndrome de Down, que é a síndrome tão famosa que a gente tem tantos casos, tanto no Brasil quanto a nível de mundo, tá? Pessoal, nós vamos agora para mais um momento de perguntas. Quando a gente voltar, nós vamos falar sobre a síndrome de Down. Mandem as contribuições de vocês. Estamos retornando, pessoal. Temos aqui uma contribuição do pessoal lá de Itaberaba, na Bahia. E ela diz assim: uma aluna relata que na escola em que ela trabalha há um aluno com retardo mental grave e que a própria professora exclui o aluno devido ao fato dele ser agressivo, ela não o aceita na sala. Olha, pessoal, esse é um grande problema. Por quê? Porque os professores, muitas vezes, como a gente disse agora há pouco, não estão capacitados para recebê-los. E aí, nós temos essa questão também de que algumas crianças não conseguem ter esse convívio. Lembra quando a gente estava dizendo da classificação da deficiência intelectual, que eu disse que as pessoas com deficiência intelectual apresentam comprometimento em 2 ou mais áreas? E a área das interações sociais, das habilidades sociais é uma área a ser levada em consideração? Se nós temos um deficiente intelectual grave, profundo na sala, precisamos repensar se esse é um caso de inclusão. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que não são todos os casos que são casos de inclusão. Alguns casos, como no caso de agressividade, não tem como a gente incluir na escola regular. Por quê? Porque vai colocar em risco toda a saúde, toda a questão de segurança das pessoas que estão envolvidas, que a gente tem que levar em consideração também, que são crianças, tá? Então, alguns casos não são casos de inclusão. É uma coisa que precisa ser repensada, tá certo? Vamos lá, pessoal, temos poucas perguntas, o pessoal está bem preocupado aí com a questão do ENAD, né? Estão preocupados com o desafio nota máxima, estão esquecendo um pouco da aula, eu estou aqui, viu, pessoal? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula, vamos falar agora sobre a síndrome de Down. O que é a síndrome de Down, ou também chamada de trissomia do 21? A síndrome de Down, ela é uma síndrome decorrente de um par do cromossomo 21 a mais no material genético. Não sei se vocês se lembram da aula de biologia, mas lá quando a gente estava estudando, a gente tinha aqueles cromossomos, lembram que eram umas cadeias de cromossomos assim? Aqui na síndrome de Down, o cromossomo 21, ele aparece uma vez a mais, e isso gera a síndrome de Down.
E uma das principais características da síndrome de Down é a deficiência intelectual, é o déficit cognitivo. É uma síndrome de origem genética, claro, nós acabamos de dizer que faz parte do cromossomo 21, afeta todas as etnias, afeta todos os povos e ambos os sexos, não afeta só homem ou só mulher, afeta ambos os sexos. A incidência é de um caso para cada 800 crianças nascidas vivas. A síndrome de Down, pessoal, é uma síndrome bem característica, né? Nós temos aí as características físicas da síndrome de Down. Olha lá, déficit intelectual, hipotonia muscular. Hipotonia muscular, pessoal, são os músculos duros, assim. A criança, ela deixa os músculos esticados, vamos dizer assim. Claro que ela não faz isso porque ela quer, é porque ela tem a hipotonia muscular, os músculos são rígidos. Um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, baixa estatura. A grande maioria das crianças com síndrome de Down tem anomalias cardíacas, microcefalia, que é a cabeça pequena, o perfil é achatado, os olhos com fendas palpebrais oblíquas. O que é isso? Aquele olhinho puxado, ó, do síndrome de Down, todos eles têm aquele olhinho puxado. As orelhas pequenas com implantação baixa, ó, as orelhas elas são implantadas mais para baixo do que o normal. A língua é protusa e sulcada. O que é isso? A língua é para frente e ela tem vários sulcos na língua, como se fossem os risquinhos na língua. A clinodactilia, que é o encurvamento dos quintos dígitos. Então, se vocês olharem a mão dessas crianças, elas também são diferentes. E nós temos uma prega única nas palmas das mãos. O que é isso? Quando a gente pega a palma da nossa mão aqui, ó, nós temos uma espécie de M na palma da mão, né? As crianças com síndrome de Down, elas têm só um risco aqui na palma da mão delas, tá? É a prega única. E o dedo também, ele é menorzinho, tá certo? São características físicas da síndrome de Down. Depois disso, nós temos as características que dificultam a aprendizagem das crianças com síndrome de Down. O que acontece que dificulta a aprendizagem dele? Eles têm atraso na aquisição das habilidades motoras. Na maioria das vezes, eles têm alterações das funções visuais e auditivas. Eles têm um déficit na linguagem oral, com prejuízo na comunicação. O que é isso? Eles muitas vezes não conseguem articular muito bem as palavras devido ao fato da língua deles serem protusa, que é aquela língua para frente. Então, eles têm um prejuízo na comunicação. Eles têm um déficit na memória de curto prazo e no segmento de sequências pelo canal auditivo. Então, aí eles têm um prejuízo em relação ao visual e ao auditivo. Dificuldade de concentração por tempo prolongado, o que prejudica também a retenção dos conteúdos. E a dificuldade em abstrair e em raciocinar. O que é isso? Dificuldade de imaginar coisas. Quando você diz, imaginem aí que vocês estão viajando assim, assim, assado. Isso é muito difícil para eles, tá certo? Então agora nós vamos acompanhar mais um vídeo de uma pessoa com síndrome de Down, que é um exemplo para nós aqui brasileiros. Acompanhem o vídeo aí, muito interessante. Minha colega. Verdade. Sempre teve vontade de ser jornalista? Sempre quis. Eu, quando era pequenininha, eu brincava muito com meus primos, com minha irmã, assim, com meus tios. Deus tinha Maria e Gabriela. Ah, você fazia Maria Gabriela? Fazia. E entrevistava eles todos? Entrevistada todos eles. Qual foi, da família, qual foi a melhor entrevista que você fez? Foi com quem? Foi com meu padrinho. Seu padrinho? Que já é falecido. Mas deu uma boa entrevista? Nossa, ele deu conta do recado. Que maravilha. E você começou como repórter, você trabalha na TV Brasil. Trabalho. Há quanto tempo já? Eu já estou há 3 anos
na TV Brasil, no programa especial pela Protetora no Ar. Na verdade, Jô, eu conheci a TV Brasil, que eu estava numa discoteca, a BBB, no Rio, e lá estava o pessoal da TV Brasil cobrindo o evento. E me descobriram, me chamou para me fazer um teste, eu fui, me aceitaram na hora. No dia seguinte, fizeram o meu dia a dia da fama. Quer dizer, você estava na balada quando descobriram você? Eu estava dançando. Estava me acabando naquela pista, sabe? Mandando ver mesmo. Mandando ver. Ó, eu mando ver o samba, que eu sou a primeira passista da Alda Portela. Eu gosto de funk. Eu já vi que a maioria aqui adora funk. Ela hoje está aqui como jornalista, entendeu? Mas eu vou mostrar um vídeo bem interessante, que vocês vão ver. E natação, como é que é isso? Eu sou atleta pela Sociedade Síndrome de Down, pela Sociedade Síndrome de Down, e a gente compete para várias capitais do Brasil, porque, aliás, em junho agora, vai ter em Brasília, pelo Comitê Paralímpico da Caixa Econômica. E você vai competir? Vou. Como é que você arranja tempo para fazer tudo isso? Me diz. Ora, Jô, vou ser sincera com você, a minha agenda está tão lotada que você nem imagina, quase não sobra nem espaço. E como é que você arranjou tempo para vir aqui? Mas porque eu sempre quis vir conhecer você pessoalmente, vou ser sincera, eu não perco você por nada deste mundo, eu não vou pra cama sem você, Jô. Aí, pessoal, viram como muitas vezes a limitação está em nós? Como muitas vezes somos nós que temos o maior preconceito em relação às deficiências? Claro que nesse caso ela apresenta uma deficiência intelectual leve, não é uma deficiência intelectual profunda, ela não é uma pessoa agressiva, ela é uma pessoa que consegue se comunicar, tá certo? Então, assim, é uma deficiência intelectual leve, porém, ela consegue aí dar conta do recado, como ela mesma disse, né? Muitas vezes essa limitação, esse preconceito está dentro de nós, enquanto sociedade. E é isso que precisa ser trabalhado, tá certo? Outra coisa, por que eu estou falando para vocês da síndrome de Down quando eu estou fazendo referência à deficiência intelectual? Estou falando da síndrome de Down porque como ela possui uma alta incidência, como a gente está muito acostumado a ver pessoas com síndrome de Down na nossa sociedade, ela é a maior representação da deficiência intelectual, não só na nossa sociedade, mas a nível de mundo também. Então, quando eu peguei um exemplo de deficiência intelectual, eu escolhi falar para vocês especificamente da síndrome de Down, que é uma síndrome que a gente tem um contato mais próximo, porque ela está muito presente nas nossas vidas, tá certo? Nós vamos falar agora sobre o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado é aquele que deve acontecer dentro das escolas regulares para atender as crianças com algum tipo de deficiência. Então, o atendimento educacional especializado, ele é definido pelo decreto número 7.611 de 17 de novembro de 2011, tá certo? Depois, se vocês quiserem pegar o decreto lá e darem uma olhada. Então, o atendimento educacional especializado, ele deve ser gratuito aos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação. Ele deve ser oferecido de maneira transversal em todos os níveis, etapas e todas essas questões devem acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o atendimento educacional especializado, ele é uma maneira de ajudar o aluno com deficiência intelectual a atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as suas especificidades cognitivas. O professor deve conhecer as particularidades do seu aluno,
que isso quer dizer, pessoal? Que o professor, ele deve estar por dentro de quais são as dificuldades desse aluno, onde ele pode melhorar, onde ele não pode melhorar, tá certo? Até onde ele pode chegar e tudo mais. O atendimento educacional especializado, ele é considerado por muitos professores de difícil atendimento quanto à inclusão no ensino regular. Dessa forma, nós ainda temos muitas barreiras em relação à inclusão das pessoas com deficiência que devem ser enfrentadas para que o professor se sinta desafiado a avançar. Por quê, pessoal? Vocês vão perceber que muitas vezes são a própria família e os professores os maiores casos de preconceito em relação à inclusão. Tanto a família quanto os professores sentem que existem barreiras e eles não estão dispostos a avançar. Então é necessário que os próprios professores, os próprios pais, mudem a visão deles, mudem a maneira de enxergar essas crianças com relação à deficiência. Então, a realização da avaliação psicopedagógica no contexto escolar dará o subsídio necessário e indicará os caminhos para o atendimento. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é necessário que haja uma avaliação em um nível psicopedagógico, em um nível multiprofissional, multidisciplinar, para que a gente saiba qual o nível que esse aluno está e qual é o nível que ele pode chegar, para que a gente possa então traçar um planejamento em relação ao desenvolvimento desse aluno. Será que ele pode avançar mais do que isso? Será que se a gente passar esse conteúdo para ele, ele vai conseguir assimilar esse conteúdo? Será que nós não estaremos rotulando mais ainda esse aluno? Tá certo? Tudo isso deve ser pensado em relação às crianças com deficiência intelectual, tá? Vamos para mais um momento de perguntas. Mandem as dúvidas de vocês, eu já volto. Retornando, pessoal, tivemos algumas perguntas aí, vamos esclarecer. O pessoal de Capanema pergunta: qual o papel do assistente social nesse contexto? Excelente pergunta. Por quê? Como eu disse na aula passada, tudo em relação à inclusão começou na educação. Tudo começou dentro das escolas. Então, por isso que eu faço referência sempre à área da escola, à área escolar. Porém, as crianças, as pessoas com deficiência, elas estão na nossa sociedade. E o assistente social está em todos os campos da nossa sociedade. Sempre que a pessoa com deficiência for procurar um emprego, ela vai ter que passar por uma avaliação com esse assistente social. É esse assistente social que vai determinar se ela tem condições ou se ela não tem condições de trabalhar naquele emprego.
Se essa pessoa precisa de um tipo de atendimento especializado na área da saúde, é o assistente social que vai fazer também esse meio de campo, vamos dizer assim, para poder dizer se ele deve ou não trabalhar com aquela questão ou se ele deve ser encaminhado para algum serviço ou não. Na área da escola, o assistente social está presente também em todas as avaliações, junto com o psicólogo e com o pedagogo. O assistente social faz parte da equipe multidisciplinar. Ele deve estar presente porque é ele que vai fazer o intermédio com a família. É o assistente social que faz sempre esse meio de campo com relação à família. Então, o assistente social está presente em todas as áreas em que existe deficiência, tá certo? Pessoal de Feira de Santana, da Bahia, a sigla correta é TGD ou TEA? Pessoal, são duas coisas diferentes. TGD quer dizer Transtornos Globais do Desenvolvimento. TEA é transtorno do espectro autista. Antigamente, nós utilizávamos a terminologia TEA, que é transtorno do espectro autista. Hoje nós utilizamos a terminologia TGD, que inclui as pessoas com TEA, que são as pessoas do transtorno espectro autista, tá? Então o TEA está dentro, por assim dizer, dos transtornos globais do desenvolvimento, tá certo? Então a terminologia correta é TGD, transtornos globais do desenvolvimento, que engloba os transtornos do espectro autista, que são autismo, síndrome de Rett e tudo mais, tá certo? Pessoal, não confundam deficiência intelectual com doença mental. São duas coisas diferentes, tá? Deficiência, existe uma lesão, existe alguma coisa física que compromete o desenvolvimento de uma pessoa. Uma doença mental não tem nada físico, não existe uma lesão a nível cerebral e nem nada disso. O que existe na doença mental são algumas questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, uma pessoa com uma esquizofrenia, ela não tem uma lesão cerebral. Não tem como a gente dizer que ela é esquizofrênica porque ela caiu e se acidentou. Uma pessoa pode desenvolver uma deficiência caso ela caia, bata a cabeça ou ela sofra um acidente, tenha um traumatismo craniano. Ela pode desenvolver uma deficiência. Uma doença mental, ninguém sabe quem vai desenvolver ou não. Existem as características hereditárias da deficiência, da doença, mental, mas ninguém pode dizer se a pessoa vai ou não desenvolver, tá certo? Então, deficiência mental e doença mental são coisas completamente diferentes. Uma pessoa com deficiência pode sim ter uma doença mental, mas não que isso é obrigatório, tá certo? Pessoal, eu me despeço de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana, bons estudos, bom descanso e nós nos vemos na sexta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.